mas é sempre o Adesanya, né, cara? Então, obviamente que em termos de riscos, fazendo risco calculado, o Adesanya é uma luta boa para o Caio, sem dúvida nenhuma. Uma coisa legal também, falando em Adesanya, nessa semana eu vi, se eu não me engano, foi lá no Laerte, cara, que o Caio Borralho foi. Me desculpa se não foi no Laerte, se foi algum outro colega, mas tenho quase certeza que foi no Laerte que ele esteve lá, né? E o Laerte deu uma. Ah, foi o Laerte mesmo, porque o Laerte pergunta assim para ele: se você tivesse o poder da caneta e pudesse escolher, quem você escolheria, né? E aí dá todas aquelas possibilidades que a gente falou na semana passada, mas o Borralho escolhe o Adesanya. Ele fala: pô, se eu pudesse escolher, por todo o histórico e por tudo que ele traz, eu escolheria o Adesanya. O que você achou disso, Carlão? É lógico, né? Primeiro que o Dricos é uma luta difícil, meio que impossível para ele, vamos falar sinceramente. É uma luta meio que possível. A gente sabe que às vezes a coisa acontece, um se machuca aqui, o outro se machuca ali, e às vezes a luta pode acontecer. Mas no papel, né, na caneta, essa luta não acontecerá agora. Né? Primeiro que eu acho que o Dricos tem compromissos com outros lutadores antes do Borralho, e talvez ele nem seja mais o dono do cinturão quando o Borralho chegar na disputa. Mas a questão eu acho que seria uma luta interessante para ele, porque é uma luta em que o ganho dele é muito maior do que a perda. Boa. Eu achei curiosa essa colocação dele. Tá fazendo muito bem, né, cara? Lógico, porque o Adesanya é um ex-campeão que tem um nome enorme na divisão, ainda mesmo não sendo mais o campeão, tem uma aura de campeão, tem uma hype de campeão, tem toda uma né, as pessoas olham para ele ainda com um olhar de, pô, e se, né, ou seja, ele ainda tem essa coisa do campeão, não é aquele cara que perdeu o cinturão e ok, nego esquece, vem o próximo, next, e vira o ex-campeão, eterno ex-campeão. Ele tem aquela parada, você olha para ele e fala assim, cara, a vitória do Dricos foi convincente, obviamente foi uma finalização, não tem muito o que falar, mas é sempre o Adesanya, né, cara? Então, obviamente que em termos de riscos, fazendo risco calculado, o Adesanya é uma luta boa para o Caio, sem dúvida nenhuma, né? Um cara que está hoje em dia a gente vê com alguma fragilidade emocional, não consegue performar da época das formas que já performou em outrora. Independente de estar com lesão ou não na luta, ele se perdeu ali um momento que ele parou de raciocinar, não tirou um pouquinho a defesa, ele acabou sendo surpreendido. Enfim, é um cara que vem apresentando algumas falhas, mesmo sendo um cara acima da média, né? E o que acontece? Essas falhas o colocam na média. E quando você fica na média, você fica mais fácil de ser atingido. E o Caio Borralho é um cara estudioso, um cara atlético, bem atlético, um cara com muito vigor físico, muito inteligente no que tange análise e aplicação tática. Eu seria uma luta boa para o Caio. E se perder, se perdeu para a Adesanya, amigo. Tá tranquilo. Então, O Pedro muito mais Rodrigues já acha que ele vai enfrentar o vencedor de Imavov e Allen ou o perdedor de Whittaker e Shimaev. O Pedro Rodrigues acha. Foi o que eu havia falado na nossa análise semana passada, Pedrão. A luta provável do Caio vai ser o Imavov ou o Allen. Creio eu que será o Allen. Eu acho o Allen um lutador mais sólido, eu acho que ele vai ganhar o Imavov. Eu acho que vão fazer ali a próxima luta do Caio vai ser o Brendan Allen. É o que eu prevejo para a turminha ali dos bem ranqueados. Eu acho pouco provável que ele lute com o Shimaev ou contra o Whittaker. Acho pouco provável. Eu acho que tem gente para lutar com eles ali, mesmo numa caso de derrota. Se o Shimaev vencer, a gente já sabe o que vai acontecer. Não precisa nem falar muito. Se o Whittaker vencer, tem outros caras que talvez o Whittaker, por ser campeão, levante o dedo para lutar antes. Até uma revanche com o próprio Adesanya. Queria-se até essa possibilidade. Enfim, são coisas que podem acontecer, mas eu creio realmente que o próximo adversário do Caio, justo, na minha opinião, seja o Imavov ou o Brendan Allen. Só que eu aposto no Brendan Allen porque eu acho o Brendan Allen um lutador melhor que o Imavov.